o botãozinho no dela ali, ó. Maravilha. Obrigado, Laura. Então, retornando, gente, vamos falar um pouquinho de fisiologia sensorial hoje, que é como que o nosso sistema nervoso faz para que as informações sensoriais, para que os nossos sentidos consigam chegar no nosso córtex, tá? Então, sentidos somáticos a gente pode entender como o tato, certo? E a propriocepção. Nós temos também o paladar, certo? Que vai ir até o córtex gustatório, certo? Os sentidos somáticos vão aqui até o córtex sensorial somático, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Aqui o olfato, né? O olfato ele vai ter uma região do encéfalo específica para o olfato também no córtex cerebral. Córtex cerebral é esse neocórtex aqui, tá? Essa parte aqui evoluidona que a gente tem diferente dos outros bichinhos, tá? Os outros animais todos têm aqui essa parte de baixo muito parecida com a nossa. O que diferencia a gente das outras espécies é essa parte rugadona aqui que cresceu demais. E isso nos causou alguns probleminhas, né? O principal problema... Vocês sabem qual é o principal problema que o cérebro nos causou, gente? Além de entender a própria existência e ficar deprimidos por causa disso? Alguém sabe qual é o problema de ter um cabeção desse tamanho aqui? Vocês sabem que nós somos os animais que têm a cabeça maior em relação ao corpo, né? Nós somos os animais mais cabeçudos. Isso gerou um problemão pra gente. Sabe qual? Os nossos filhotes são absurdamente prematuros. Né? É quase um filhote de marsupial sem bolsa. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha como é que nasce um filhote de, sei lá, de vaca aí, que é uma coisa que a gente vê na fazenda. Ele já nasce, já cai ali, no mesmo dia já está de pé, caminhando e fugindo. Né? O filhote de macaquinho, ele nasce e já está agarrado na mãe. Um filhote de ser humano não faz nada. Nada, não faz nada. Mal se alimenta sozinho. Tá? Ele não consegue ficar de pé, ele não consegue segurar nada, ele não consegue enxergar, ele não escuta direito. Tá? O ser humano é uma das espécies que nasce mais prematura. Tá? Talvez a mais prematura. Como assim? Que não tem nada formado no corpo e nasceu. Sabe? Até o marsupial, assim, se tu pegar, por exemplo, um koala ou canguru, né? Que são os bichinhos, assim, que nascem mais prematurinhos, né? Que daí eles têm que ficar guardadinho dentro da bolsa da mãe, e ficam ali guardadinhos, eles conseguem ir se agarrando e chegar até a bolsa. Pede para um nenê de ser humano fazer isso. Não consegue. Tá, gente? Por que que isso acontece, tá? Porque a nossa cabeça é tão grande, mas tão grande, que os bebês que não nascem prematuros não conseguem nascer. Né? Hoje a gente tem a cesariana, mas pensem isso há 1 milhão de anos de história da nossa espécie. Tá? Os nenês que não nasciam prematuros não conseguiam nascer porque não conseguiam sair durante o parto por causa do tamanho da cabeça. Tá? Então, inclusive, a nossa espécie desenvolveu uma estratégia, né? Que é o que? O crânio, ele nasce extremamente mal formado, né? Vocês já devem ter ouvido falar da moleira que o nenenzinho tem? O que é isso, gente? É os nossos ossos do crânio que ainda não se juntaram, né? E não se solidificaram. Por quê? Porque durante o parto, o nosso crânio se deforma e ele faz um formato. O crânio que é assim, formato meio esférico, né? Ele fica assim em formato de elipse, sabe? Ele muda bastante de forma para poder sair durante o parto. Então, tudo isso por causa desse córtexão aqui, essa coisa enrugadona grandona que a gente tem aqui, tá? Se tu pega as outras espécies, essa parte do cérebro, ela é uma das menores. Talvez no golfinho ela tenha essa proporção, assim, parecida um pouco com a nossa, tá? Que ele é um bicho super inteligente, né? Bom, então, retornando, né, nessas funções que a gente desenvolveu, a nossa visão é uma visão muito, muito boa, o nosso olfato não é tanto, né, a gente tem um córtex olfatório pequenininho, paladar, a gente tem um bom paladar, o nosso córtex sensorial, ele é muito evoluído também, porque a gente consegue fazer movimentos super específicos, né, a gente consegue digitar, escrever, a gente tem uma região do córtex que é só para fala, gente.
aqui tem o córtex pré-motor e aqui tem o córtex motor da fala, que é uma região do nosso cérebro que serve só para coordenar os movimentos da nossa face, sabe? Porque são movimentos tão complexos que nenhum outro animal tem, sabe? Essa história, por exemplo, da gente ver assim nos filmes, né? Ah, o animal aprender a falar. Cara, ele nunca vai aprender a falar porque ele não tem toda essa coordenação de cada pedacinho da boca para fazer um movimento diferente, sabe? E essa parte, nossa, ela é tão desenvolvida que, olha os caras que fazem beatbox, né? Eles fazem quase qualquer som com a boca, sabe? Então, é realmente bastante desenvolvida essa parte. E a da visão também é uma das mais desenvolvidas, e a audição é razoavelmente desenvolvida também, tá? Então, cada uma vai ter a sua região aqui para estar acontecendo. O equilíbrio vai chegar aqui no cerebelo, tá? E vai também ser um dos nossos sentidos, mas esse não é um sentido de neocórtex, né? É um sentido novo, quando a gente vê do ponto de vista das espécies. É um sentido bem reptiliano, assim, sabe? É um sentido bastante antigo nos animais, e por isso que ele ocorre aqui no cerebelo. Tem uma mensagem aqui. O cara do low... Nossa senhora! Eduardo, que idade tu tem, mano? Tu não é tão velho assim pra conhecer a Locademia de Polícia, cara. Ah, Ô, professor, ah, pode fazer uma pergunta, não é da vai Loucademia, lá. não, porque eu também vi muito esse filme. E não sou tão velho assim. Mas, assim, em relação ali aos sentidos que o senhor estava falando, é impressão minha, ou sim ou não, mas todos esses sentidos, enfim, o senhor relatou ali, todos partem de uma mesma região do cérebro, que seria, no meu ponto de vista, o hipotálamo. E eu estou errado? Cara, assim, o que acontece? Tu te lembra aqui, ó, é que nós temos uma região centralizadora de informações, né, Jeff? Deixa eu só buscar aqui para ti. Não é que elas partem do mesmo lugar, mas é que nós temos fisiologia 1, neuro 4. Acho que foi na aula passada que a gente viu as regiões, será? Foi, aqui, ó. Nós temos toda uma região, ó, centralizadora de informações, né? Então, quase todos os nossos neurônios vão passar ou aqui pelo bulbo, ponte, mesencéfalo, tálamo, não necessariamente o hipotálamo, mas ou pelo próprio hipotálamo, enfim, mas vão se distribuir a partir do centro para a periferia, tá? Então aqui é sim um local de centralização das informações, tá? E fica no centro não é à toa, porque é a zona mais protegida, né? Por exemplo, se eu tomo uma cacetada na cabeça, né, eu vou prejudicar a função daquela região que eu tomei a cacetada, tá? Agora, imagina se o teu hipotálamo ficasse aqui na periferia. Se eu tomasse uma cacetada no hipotálamo, todas as minhas funções iam ser perdidas, entendeu? Então ele realmente ele centraliza tudo e distribui, tá? É como se fosse um ramal, assim, sabe? Uma coisa assim, uma central de distribuição de. Claro que ele tem funções próprias, tá? Mas as principais é a distribuição. E o hipotálamo tem algumas funções aqui também relacionadas a controle, tá? Então, sim, eles vão todos passar por aqui, mas daí vão ser distribuídos para suas regiões de função. Ele é só de distribuição, tá? Que tá aqui a bolinha amarela, né? Muy bien, muy bien, muy bien. Bom, gente, vamos começar aqui com o tato. Deixa eu ver se eu acho uma figura legal aqui para a gente começar. O tato não é o tato do avô, né? Meu avô chamava tato. Vem cá com o tato. Ó, é o sentido do tato. Bom, o que acontece, gente? A nossa pele, tá? O nosso órgão tegumentar, né? Ou tagumentar, é um órgão, cara, super importante, tá? Porque assim, ó, vocês têm que pensar que a nossa pele é, na verdade, um tecido que envolve todo o nosso corpo e que tem função própria. Tem mas tantas funções nesse órgão que é o tecido tegumentar, tá? Que é a nossa pele, que
vocês imaginam, assim, que a gente está vivendo agora uma época de pandemia e esse tecido, ele é tão importante de que ele consegue nos proteger da invasão de vírus, por exemplo, tanto que a gente fala tanto em lavar as mãos, porque o vírus não consegue invadir a nossa mão, porque aqui é super protegido. Mas se a gente toca em alguma mucosa, nos olhos, boca, o que acontece? Aí o vírus consegue acessar. Tá? Então, a pele ela tem função de proteção, ela tem função de refrigeração, né? Nós temos sistema imunológico na pele também, né? Vocês vão ver depois em Fisiologia 2, quando vocês entrarem em imunologia, a gente tem uma proteína, acho que se chama sudorina, eu não me lembro agora qual é a proteína que sai no suor, que ela é bactericida, então nossa própria transpiração, ela tem uma proteína digestiva, ou seja, que destrói bactérias, algumas, né, não todas, e além disso, o nosso suor tem um pH ácido também para dificultar a proliferação de bactérias. Então, é todo um sistema aqui responsável por nos proteger. E além de todas essas funções de proteção, tem função sensorial. Por quê? Porque ela tem que perceber, por exemplo, se do lado de fora está quente ou frio, né? Porque se estiver muito quente pode ser perigoso para o meu corpo, se estiver muito frio também é perigoso para o meu corpo. Então, pensem que é uma série de radares assim funcionando, lendo o ambiente o tempo todo para nos passar informação. Tem que ter receptores de dor, por quê? Porque eu tenho que saber se está acontecendo algum dano no meu tecido. Tá, gente? Você tem que pensar assim, que a dor, na verdade, ela é um aviso que tem algo de errado acontecendo nos meus tecidos. Por exemplo, se eu me corto, se cortar, gente, superficialmente não é um problema, tá? Me cortei, vou morrer. Não, não vai, tá? Se não pegar uma artéria, né, um vaso importante, isso não é um problema. Qual que é o problema do corte? É porque agora isso virou um acesso para bactérias. Então, nós temos agora o risco de infecções, certo? Então, a pele é o que nos separa desse ambiente interno e externo. E a dor serve para nos falar, ó, protege esse lugar, porque ali vai acontecer uma coisa ruim. Né? E isso, claro, gente, isso é fruto da evolução, né? A dor, ela é percebida, né, nos primeiros nas primeiras seres vivos pluricelulares, né, que tinham ali células específicas para detectar dano celular, né, para fugir do dano celular, e claro, isso foi evoluindo, se tornando cada vez mais complexo conforme as espécies foram evoluindo, tá? Nós temos receptores de tato, nós temos receptores de estiramento, nós temos receptores de pressão, de temperatura, né? Cada uma desses receptores aqui vão ter uma função, tá? E é isso mais ou menos que a gente vai tentar discutir agora. Bom, o nociceptor é o primeiro deles. Então, nociceptor. Tá? O nociceptor. Gente, nociceptor, ele é encontrado no corpo inteiro. O corpo todo tem aqui, nociceptor. Nociceptor. Nociceptor, botei errado. O nociceptor, ele é encontrado no corpo inteiro, tá? Com exceção de algumas partes do nosso sistema nervoso central, tá? O encéfalo, por exemplo, não tem nociceptores, tá? Vou contar um segredo para vocês. Dor de cabeça não é dor no cérebro. Muita gente acha, dor de cabeça é o cérebro. Não, não é. Tá, gente? Então, não é o cérebro que está doendo. Normalmente, os nociceptores estão envolvidos em outras regiões, tá? A dor de cabeça vai ser ou tensões acontecendo em alguma determinada região, ou uma hipertensão causada na parte vascular, que envolve o crânio, mas não é a dor no cérebro. A única situação em que a gente tem dor de cabeça e que vem de origem do cérebro é quando a gente tem por exemplo, um tumor, algum agente muito, muito maléfico aqui,
que ele aumenta muito a pressão intracraniana e aí gera uma dor, assim, que ela é insustentável, né? A pessoa desmaia de dor, é aquela, a pior dor que eu senti na vida, sabe? Uma coisa bem extrema. Deixa eu ver. O que mais eu tinha que falar sobre os nociceptores? Gente, então, os nociceptores, eles vão também perceber, por exemplo, a gente vai ter dois tipos de dor, tá? Uma dor que a gente chama de dor rápida e outra que nós chamamos de dor lenta. Tá? Na pele, nós temos dois tipos de dor. A dor rápida é aquela que o alfinete dá quando a gente espeta. Né? Então, alguém nos espeta com o alfinete e a gente sai e foge. E isso, inclusive, gera um estímulo reflexo, né? De retirada, tá? Então, ela demora 0,1 segundo para acontecer, em média, tá? É muito rápido, assim, do estímulo acontecer até a gente reagir a ele, é realmente um décimo de segundo, às vezes até menos, para a gente reagir. Ocorre no momento do estresse. E pode gerar o reflexo de retirada. O que é isso, gente? O nosso receptor vai se comunicar com a medula e a medula vai mandar a gente contrair os músculos daquele membro que está doendo. E a gente vai involuntariamente tirar. Né? Então, é aquela história, encostei na chapa quente, né, e puxa assim a mão rápida, às vezes até derruba alguma coisa, sabe? Faz uma bagunça assim, encostou no fogão a lenha e derrubou a cuia, sabe? Aquela coisa assim que dá bagunça dentro de casa. Então, é o que acontece aqui nessa dor rápida, tá? E ela também gera aquela dor que é mais prolongada. Opa, veio mensagem. Veio uma mensagem do Jeff que eu não tinha visto aqui. Seria, assim, uma determinada região. Isso aí. Prof, falando nisso, não sei se você já assistiu Jogos... Ai, meu Deus, Jogos Mortais. O Eduardo sempre vem com referência de filme. Onde o cara tinha um tumor no cérebro, tinha muita dor na cabeça, por isso tiveram que abrir um buraco no hospital, se não me engano. E para abrir o espaço, o cérebro se expandir para dor de cabeça. Isso pode mesmo acontecer ou coisa de filme? Não, é verdadeiro, totalmente verdadeiro, Eduardo. Tá? Inclusive, aqui no filme, eles até diminuíram assim a gravidade da situação. Não é só um quadradinho, tá? Tem situações em que tu tem que retirar metade da calota craniana, tá? Tipo, um pedaço assim, ó. Jogos Mortais também é cultura, é isso aí mesmo. Tá? Então, assim, ó, pode ser até pior, tá? Aqui, ó, tem casos, assim, por exemplo, se a pessoa tem um AVC, que a pressão intracraniana aumenta tanto que o médico, ele vem, ele abre o escalpo, né, assim, tipo, tira a pele aqui, e ele tira metade, assim, da calota craniana, e é um pedaço tão grande, assim, que eles, tipo, não vou jogar isso aqui fora, né? Daí isso aqui ele guarda dentro da barriga. Abre um buraquinho aqui na barriga e guarda teu crânio dentro da barriga. Daí tu diz assim, ó, estou com a cabeça na barriga, né? É isso aí mesmo. Tu guarda o pedaço de osso ali para poder depois reimplantar, entendeu? Para não... Meu Deus, você sabe que a medicina é assim, né? Maluca mesmo. Tá, gente? Então essas coisas realmente acontecem, né? E é a dor que ele sente. A dor é tão insuportável que tu tiveram que fazer aquilo nele para ele sobreviver ali no filme, né? Claro que eles usam aquilo como toda uma coisa mais artística, assim, né? Faz com ele vivo ali, acordado, aquela coisa. Não tem nada disso, não precisa fazer com ele acordado, né? Pode a pessoa dormir, tira ali o pedacinho, depois acorda, né? Não vai... A pessoa ficar ouvindo aquele na cabeça, assim, já pensou? Só em algumas situações que tem que fazer ele acordado, que é quando tu vai fazer uma cirurgia que tu vai efetivamente mexer no encéfalo, né? Que daí o médico tá ali cavocando o cérebro da pessoa e a pessoa tem que estar conversando, né? Porque daí se a pessoa está conversando ali, fazendo alguma coisa, e daí o médico começa a cavocar e ele cavoca o lugar errado, a pessoa vai estar... não consegue, faz errado, sabe? E daí, opa, aqui eu não vou mexer, então é um pouquinho mais pro lado aqui, tá tirando o tumor durante a cirurgia de remoção,
Aí a pessoa tem que estar acordada. Inclusive, se vocês derem uma googlada, gente, googlem assim, ó, cirurgia de tumor no cérebro. Eu ri, mas é errado. Não, não é. É tragicômico, né? Isso, os gregos permitiram a gente fazer isso, né? Brincar com as tragédias, né? Então, tragicômico, pode rir sim. Se vocês googlarem, coloquem assim um dia assim, ó, violinista, cirurgia de tumor no cérebro, tá? Então, assim, um violinista famoso teve um tumor, e aí ele tinha que fazer a cirurgia de remoção do tumor, só que ele morria de medo de perder a habilidade de tocar violino. E aí, o que o médico faz? Bom, vamos fazer a cirurgia de remoção enquanto tu toca violino. E daí tá lá ele, deitado, o Jefferson viu, ia falar agora, ó. Então, o que ele faz? Para garantir que ele não vai pegar ali o sentido, né? Não vai machucar a parte de tocar violino do cérebro. Diz assim, fica tocando violino enquanto eu tô mexendo aqui. Se tu achar difícil de tocar violino, eu vou mais para trás e começo a cavocar do outro lado ali, porque o tumor, ele na verdade, ele é um tecido que se espalha, tá, gente? Ele é perceptível, ele tem densidade, cor, tudo diferente do encéfalo, mas ele também se espalha um pouquinho, então o médico ele tem que ir além do tumor, entendeu? Ele não pode só o tumorzinho, porque senão vai crescer de novo, então ele tem que ir um pouco além. E com isso pode levar aí algumas funções encefálicas que são importantes para a pessoa, né? Tem uma prof da UX que ela teve um tumor aqui do lado e ela teve pouquíssimas sequelas, assim, que ela só paralisou esse lado da face e ela ficou surda desse ouvido, mas o resto todo funciona perfeitamente nela, e o tumor nunca mais voltou, enfim. E é tudo assim, né? Essa loucura aí que vocês imaginam, né? A medicina é maluquíssima. E essa dor lenta, então, que a gente está falando, gente, ela dura 1 segundo ou mais, e é aquela dor que a gente chama de dor latejante, né? Que vai durar, né? Vai progredindo, às vezes pode aumentar, pode oscilar, né? Que é um estímulo contínuo que vai transmitindo. De sinusite, qualquer dor dessas contínuas é o que a gente chama de dor lenta, que ela demora para começar a acontecer, né? No entanto, ela permanece por mais tempo, tá? Além disso, os nossos receptores eles vão nos dar uma informação bastante importante, que é a hipóxia. Né? Então, eu não tenho nenhum dano acontecendo, mas se naquela região para de chegar sangue, eu tenho uma sensação de que algo está errado ali. Então, se, por exemplo, vocês já devem ter brincado disso, assim, pegar uma linha e enrolar o dedo até ele ficar roxo. Brincadeira de criança, né? E começa a ver o dedo ficar roxo, assim. O que está acontecendo? Eu estou cortando o fluxo de oxigênio no dedo e isso não dói, mas a gente tem uma percepção de que tem alguma coisa errada acontecendo ali, né? Começa a sentir aquela coisa assim, parece que tá ruim ali a coisa, né? E ali é o nosso receptor falando que tá tendo pouco oxigênio naquela região. Então, hipóxia, irritações, né? Por exemplo, alergia, coceira, que não vamos botar coceira, vamos botar assim, fisiologias, prurido, coceira, algumas sensações de tensão, alguns elementos desse tipo. Quem está falando? Posso fazer uma pergunta? O que seria, por exemplo, né, quem nunca, né, dormiu por cima do braço, tipo assim, acordou outro dia, parece que tem algo pendurado no teu corpo, tu não sente, certo? Aí, à medida que vai voltando a corrente sanguínea, o porquê, o que seria o tal dito, não sei se é mais na parte fisiológica muscular, mas a questão formigamento. Isso não só para dormir em cima do braço, seja tu ficar com a perna cruzada, por exemplo. Perfeito. O que acontece? Esse é uma mistura de formigar com amortecer, né? Que tu não sente direito aquela região. Como tu cruzou as pernas ali, ou como tu dormiu em cima do braço, tu interrompeu o fluxo sanguíneo naquele membro, tá?
Só que não só no membro tu interrompeu o fluxo sanguíneo. Provavelmente aquele vaso que tu comprimiu, ele também era importante para mandar suprimento de oxigênio para algum nervo que necessitava naquela região de oxigênio. A gente tem que lembrar que, assim, por exemplo, os nervos sensitivos, tá? A gente vai ter a vascularização no nosso dedo, por exemplo, tá? Mas o nosso nervo sensitivo, por exemplo, ele vai buscar do dedo aqui, por exemplo, ele vai buscar vascularização mais na mão aqui, ele não precisa tanto daquela vascularização aqui da pontinha do dedo, tá? Mas como ali é uma parte grande, né? Por exemplo, aqui o nosso plexo braquial, aqui passam artérias importantes aqui perto do sovaco, aqui. Se eu me cortar aqui nessa região, eu posso ter um sangramento e morrer por isso, sabe? Da mesma forma, esse outro lugar específico, atrás do joelho, né? Que aqui a fossa poplítea, né? Que é esse buraquinho atrás do joelho, que quando tu comprime, ali também passam artérias importantíssimas para irrigar a perna. Na nossa virilha também. Então, esses locais, se comprimidos, eles vão estar interrompendo vascularização neural, e aí aquele neurônio sensitivo vai parar de funcionar. E o motor também. Tanto que a gente vai ter prejuízo motor, a gente não vai conseguir nem mexer direito e nem sentir direito. Tá? Então, tem tudo a ver com a questão do sangue, né? Parece que a gente amorteceu, assim, né? Bom, isso é o nosso receptor, que é esse carinha aqui feioso aqui, que fica bem nas extremidades. Vocês podem ver que ele é bem superficial, gente. Ou seja, a gente sente dor bem na superfície da pele, tá? Assim como o tato, né? Então, se a gente pegar aqui o disco de Merkel, ó, que é a parte tátil, tá? Vamos botar aqui mais um, então. Que na verdade são dois, né? É o corpúsculo. É o corpúsculo de Meissner, que é o de baixo aqui, esse aqui, e o disco de Merkel. Então, corpúsculo. Eita, pra cá. De Meissner e discos de Merkel. Tá? Esses caras vão ser responsáveis pelo tato. E tem uma coisa que eu gosto bastante aqui de mostrar, que é o homúnculo tátil. Certo? Imagens. Que é esse cara bonitão aqui, ó. Que é o homúnculo de Penfield. Que acontece, gente? Nós temos diferentes concentrações de discos de Merkel e corpúsculos de Meister no nosso corpo. Qual vocês acham que é a região do nosso corpo que tem mais neurônios sensoriais? Nas mãos e na boca, né? Na região Perfeito. Então, aqui, ó, na boca, nos lábios e língua e nas mãos. Então, se a gente fosse proporcional à quantidade de receptores sensitivos que nós temos no corpo, né, as nossas mãos teriam muito mais tamanho do que o restante do corpo, que não tem quase nada. Nosso pé também seria grandão, assim. Cabeça Professor, toda grandona. Fale. desculpa, eu estava fazendo uma observação, não sei se alguns colegas lembram, mas lá no início lá do semestre, a gente olhou um vídeo do crescimento do ser humano e tudo mais. Então, se muitos vão lembrar, mas por isso que as crianças, quando pequenas, seja lá seus 2, 3 meses e adiante, tudo elas põem na boca. Porque tanto nas mãos quanto na boca, o dobro desses neurônios sensitivos, enfim, encontra-se nessa região. Então, se nós, seres humanos, desde pequenos, crescêssemos desta forma, com todos esses receptores, e aumentando gradativamente no decorrente da idade e tamanho, literalmente, seríamos como esse carinha que tu trouxe a foto dele aí. Na hora que tu trouxe ali, eu me lembrei dessa informação, nunca mais eu me esqueci, porque eu tenho uma sobrinha de 10 meses, e já criei outra, já tem 6 anos. Então, era a minha curiosidade, por que tudo eles põem na boca? E outra observação também, que é o crescimento dos dentes, a questão da coceira, dores e febres, por isso de trazer tudo na boca também. Obrigado.
Imagina. E tá correto. Inclusive, a gente chama isso de fase oral, né? Que é a fase em que. Porque, na verdade, os receptores sensitivos da boca se desenvolvem antes da mão, né? Então, na verdade, ali o bebê está lendo o mundo, né? A gente toca em cima de uma superfície, a gente consegue identificar o que que ela é, né? É um pano geladinho. Ele estira. Nenê, é como se ele pegasse isso aqui com os cotovelos, sabe? Tipo, nossa, eu não sei o que é isso, sabe? Não consigo dizer daí ele, isso aqui é um pano, tem tal e tal, sabe? Ele tá tentando interpretar o mundo porque o tato, ele se desenvolve primeiro na parte da boca, né? Se desenvolve primeiro nessa partezinha do corpo ali, certo? Inclusive, gente, a nossa concentração dessas células na mão é maior, que tem uma figurinha que mostra ela, tá? Que é assim, ó, porque assim, ó, aqui nós temos um corpo celular e os axônios, tá? Aqui está a superfície da pele. O que acontece? Esses neurônios aqui sensoriais, eles podem, todos eles, se juntar num mesmo neurônio sensorial secundário. É assim, neurônio sensorial primário, que são os discos de Merkel e corpúsculo de Meissner, que depois vão para um segundo neurônio sensorial que vai levar essa informação para o sistema nervoso central. Inclusive, a gente contou quantos neurônios são necessários, né, para levar a informação, ó, que no caso das informações sensoriais, 3 neurônios são necessários, né, um receptor, que depois vai se juntar na medula e depois vai se juntar lá com o córtex, tá? Só que o que acontece? Muitos receptores podem se juntar lá na medula com um mesmo neurônio. Então, até isso pode prejudicar a informação. Então, eu toco aqui um compasso, sei lá, uma coisa no meu corpo, o meu sistema nervoso central vai chegar uma informação só. Então, tem uma coisa me tocando. Agora, nas mãos, onde eu tenho muito mais receptores aqui, eu vou tocar e eu vou saber, tem uma coisa tocando aqui e tem uma coisa tocando ali. Eu não vou ter uma informação, tem uma coisa tocando em algum lugar, sabe? Que é, por exemplo, o motivo que a gente não consegue ler braille com o cotovelo, por exemplo. É impossível ler braille com os cotovelos. Por quê? Porque se eu pegar... Gente, cada bolinha do braille é a ponta de uma caneta, sabe? E se eu colocar aqui, gente, não dá para saber, sabe, quantas bolinhas estão encostando ali, sabe? Em que formato. Agora, com a mão, a gente consegue. Tentem dizer, por exemplo, o material das coisas que vocês tocam, né, tentando com o cotovelo, não vão conseguir, sabe? É muito difícil. Então, a forma com que essa informação vai chegar para o nosso sistema nervoso, ela é muito diferente de região do corpo para a região do corpo, tá? Estiramento. O Ruffini. Qual que está faltando aqui? O Ruffini. Tá, vamos lá. Meissner é com letra maiúscula. Meissner. Então, aqui, o corpúsculo de Ruffini. Corpúsculo de Ruffini. Os corpúsculos de Ruffini, eles vão ser responsáveis pelo tato, só que agora mais profundo, tá? E daquilo que nós chamamos de sensação de estiramento. Que é uma sensação assim de alongamento daquela articulação. A gente tem essa sensação sendo passada por esses neuroreceptores, tá? E a última sensação, que é do Pacini, cadê? Aqui, não, Ruffini, aqui, Pacini, mais para frente ainda, também está relacionada com pressão, tá? Então, Pacini, receptores de pressão. Não é tanto o tato, mas é um contato de alguma coisa naquela região. Essa sensação é uma das poucas que se mantém, gente,
se a pessoa tem alguns tipos de lesão neural, como ele é um neurônio mais profundo, tá? Isso aqui está mais relacionado àquela sensação assim, eu sei que tem alguma coisa tocando ali, mas eu não sei aonde, tá? Que é quando a pessoa tem algum tipo de lesão neural na região. Normalmente, a sensação que o Pacini passa, ela é um pouco mais persistente, tá? Então, eu vou botar essas partes do tato toda aqui para baixo. Aqui, vamos pegar o Rufinho e botar aqui, junto com o bonitão. E aqui essa figura, a explicação dela eu vou deixar. Mas vou deixar ela pequenininha aqui. Deixa esse cara aqui. Sim, pronto. Aqui. Bom, outra coisa interessante, gente, que eu acho muito legal é que assim, ó, essa aqui é a aula passada. Meu pai teve traumatismo craniano e ficou uns 2 anos sem sentir o gosto das comidas. Achava tudo doce, kkkk, dá risada. Tudo ficou doce para ele, né? Que loucura, cara. Então, olha só, onde é que foi o traumatismo dele, A gente pode até ver onde machucou dentro do crânio, né? Onde é que é o receptor do paladar? Aqui está a língua, aqui, ó, receptor gustatório. Então, a pancada, o choque passou e machucou esse pedacinho aqui do crânio dele. Foi numa parte lateral que ele tomou a pancada, Milena? Sabem dizer em qual região que foi? Ó, aqui é uma parte mais lateral. Provavelmente foi numa região mais lateral. Sim, inclusive saiu muito sangue pelo ouvido. Olha aí, ó. Então, foi nessa região aí. Gente, isso é bem interessante, né? Porque a gente vê que cada parte vai afetar uma coisa. Não afetou o equilíbrio dele também, Milena? Ele não ficou ruim do equilíbrio? Isso acontece bastante, que é a pessoa ficar com prejuízo de equilíbrio também. Aqui. Eu quero mostrar para vocês também uma figura que mostra, por exemplo, uma coisa que os médicos fazem, que é na identificação da parte clínica das dores referidas pelas pessoas, tá? Porque o que acontece? Eu mostrei aqui para vocês, ó, que um mesmo neurônio secundário da via sensorial pode inervar várias regiões da nossa pele, tá? Mas ele ficou sem nenhuma sequela. Sim, inclusive, não, só os médicos disseram que com certeza ele teria um dos lados do corpo paralisado, mas ele ficou sem nenhuma sequela. Que legal. Pô, que bom, caraca. Os caras deram um prognóstico horroroso para ele e ele ficou sem nada. Que sorte, cara. Muito bom. Eu imaginei que ele pudesse perder o equilíbrio porque normalmente a gente tem dano de sistema vestibular também quando toma pancada desse lado aqui, próximo à parte lateral do crânio. Gente, aqui, essa via sensorial aqui, que é o que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, que é a parte o que eu disse dos 2 neurônios, tá? O que acontece? Um neurônio primário, tato, pressão, propriocepção, enfim, vai chegar aqui a nível de medula, tá? Só que o neurônio secundário, ele pode receber vários e vários e vários neurônios primários, inclusive de partes diferentes do corpo. O que eu quero dizer com isso, gente? Um mesmo nociceptor, tá? Ou melhor, vários nociceptores de partes diferentes do corpo podem dar a mesma sensação para o nosso sistema nervoso central. Como assim, prof? Vamos olhar essa figura aqui, que ela é muito 10. Olha só, aqui está o neurônio secundário, lá dentro da medula, né? E aqui estão os nociceptores primários. Olha só que louco, um vai para o rim e outro vai para a pele. Então, se a pessoa está tendo problema nos rins, por exemplo, pode acontecer dela tá tendo dor, por exemplo, aqui
nem mostra aqui o caso dos rins. Mas aqui, ó, fígado, por exemplo, ela vai ter dor nessa região. Ou, por exemplo, no ombro direito. Né? Então, essa parte aqui mais em cima. Coração, todo o braço, ó, o mesmo nociceptor que vem para o coração passa por toda a parte do peito do lado esquerdo, no pescoço e também por todo o braço. O intestino, estômago, apêndice, uréteres. Os rins não estão desenhados aqui, gente, mas eles são nas costas, tá? Então, a pessoa com pedra nos rins, às vezes ela confunde com dor nas costas. Ela diz, nossa, que dor nas costas que eu tô hoje. E, na verdade, são os rins sofrendo. Por quê? Porque o neurônio secundário recebe tanto a informação renal quanto a informação da pele na região lombar, das costas. Então, olha só que loucura isso aqui. Que maluquice, né? A gente pensa assim que o corpo é todo bem planejadinho. Não, ainda tem umas coisinhas aqui que não tão legal não, sabe? Seria muito mais interessante a gente saber, meu rim direito tá doendo, é o meu fígado que tá sentindo. E não, tipo, tô com dor no braço, pode ser coração, sabe? Não, eu teria que saber que é meu coração. Então, isso é uma coisa que não foi tão bem elaborada aí no nosso corpo nesses pouquinhos anos de evolução, né? Restou aí esse probleminha de via primária e via secundária ser a mesma, né? A primária é diferente, porque o nosso receptor vem lá da pele até a medula, só que na medula é o mesmo receptor secundário, aí não adianta nada, né? Porque é como se eu tivesse duas pessoas falando no mesmo telefone, confunde tudo. Vamos ver, tem uma mensagem aqui, Jeff. Professor, é verdade a história que os antigos falam que o coração não dói, tipo, só que o infarto, sei lá. Então, é muito raro o coração doer, mas ele dói. Cara, assim, ó, é complicado essa história dos sintomas de dor cardíaca, tá? Por que que eu falo que é complicado? Porque a gente não pode se assustar e pensar que qualquer dor no peito é dor no coração, tá? Porque ela é realmente muito rara de acontecer. Mas, o coração de... Oh, que bonitinho! Dói de amor, né? É verdade. Eu também acho. O que acontece, gente? Ele dói, sim, tá? Tanto que, assim, ó, quando o jovem tem dor no peito, normalmente se acha que nem a Valentina diz, que é dor de amores, né? Tá apaixonado, né? Claro que não, né? A gente vai suspeitar que seja essa dor se é uma dor persistente. E aí vai investigar. Cara, eu sei, assim, de relato, tá? De gente, assim, que passou, tipo, um ano com dor no peito. Fez todos os exames que vocês imaginam. Não acharam nada. Passou uns meses, o guri, 30 anos, teve um infarto e morreu. Sabe? Então, assim, é complicado esse negócio, sabe? Porque, assim, tem que estar atento. E a família do guri até hoje não sabe se subestimaram a dor, porque ninguém descobriu de onde vinha diacho daquela dor, tá? Ou se realmente era uma coisa indescobrível, sabe? Uma coisa assim que, cara, era uma doença tão rara, tão complexa que ninguém entendeu o que era. Como eu disse, isso é um problema até hoje, tá? Por quê? Porque, cara, olha toda esse pedação aqui que vai doer, sabe? E daí investigar o coração não é uma coisa simples, sabe? E eu sei de vários relatos de gurizada nova que teve problema, vários, tipo, 2, sabe? Mas eu já acho vários, porque, né, pô, dor no coração, sabe? E é difícil imaginar, assim, que, que a pessoa possa morrer por causa de um problema no coração, sabe? Mas, cara, acontece. Então, assim, o mais importante é fazer os exames, né? A gente não tá livre da aleatoriedade, tá, gente? Assim, coisas randômicas, assim, completamente inesperadas podem acontecer na nossa vida, porque o corpo humano não é perfeito, sabe? Mas a gente tem que fazer o básico para diminuir as chances. A gente tem que lembrar que a gente está sempre lidando com probabilidades, né? Mais chances, menos chances. E tem um exame bem específico, que é o eletrocardiograma, que ele já tira 90% de todas as doenças que a gente pode pensar. Então, assim, prof, eu senti dor no coração. Faz o eletrocardiograma, sabe? A maioria dos planos tem. O SUS faz também, demora um pouquinho, mas faz.
Não é um exame muito caro para se fazer particular, o eletrocardiograma de repouso, então dá para pagar particular também, não é uma coisa tipo uma ressonância, que às vezes chega a ser R$ 1.000, sabe? Dependendo do lugar que tu faz uma ECG, às vezes com 100, 200 pila tu consegue fazer. Então é uma coisa que dá para fazer e é um tira-teima assim para 90% das doenças cardíacas. Então se tiver com dor no coração, faz. O que a Fran falou ali, ó? Minha irmã acabou de ir para o hospital com muita dor no peito, rindo de nervoso. Jesus, menina! É sério isso? Rindo de nervoso, kkkk. Ai, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com ela? Bom, mas foi para o hospital, vai investigar, eles vão fazer um ECG, né? Tomara que não seja nada e seja só dor de amor, né? Tá apaixonada. Ela terminou com alguém recentemente? Prof, que horas é a merenda? Então, Jeff, eu tô terminando a aula mais cedo, tá? Porque como ela tá gravando, eu deixo toda num vídeo só. Termino a via sensorial do tato, que vai dar até umas 9h30 e eu libero vocês, tá? Ela fez um eletro agora. E aí, deu tudo bem? Só esperando os resultados. É, isso aí. Vamos ver o que tem nela, né? Tomara que seja só dor de amores, dor da paixão, né? O que foi aqui? Bah, essa ressonância é bucha. Gastei 800 ano passado com um plano de saúde para ver condropatia patelar. A ressonância é casca, mano. Esse é um dos exames mais caros, assim, desses comuns que a gente faz, tá? É um dos mais caros que tem. Tem exames muito mais caros, tá? Tem exame que passa de 5 pau para fazer, R$ 5.000 para fazer, mas não são exames comuns, são exames secundários, específicos, né? E coisa interessante ali é que o Eduardo gastou R$ 800 para descobrir que tem uma doença que não tem cura, né? Esse é o pior de tudo. Condropatia patelar não tem o que fazer. Me apavorei com o plano de saúde deu tudo isso. Imagina sem plano. Sem plano passa de R$ 1.000. Aqui que o Jefferson falou. Tem essa lesão também, dói pra caramba. É isso aí mesmo. Condropatia, as condromalácias e por aí vai. Grau 4 já, Eduardo? O que tu fazia, cara? Tu jogava basquete, meu? Jogava algum esporte de impacto? Vôlei, tá aí, ó. Esportes de impacto. Eu jogava basquete, tem o grau 2. Os esportes de impacto fazem surgir bastante isso. A minha em 2 também. Dói, diz ele. Isso aí. Gente, vamos indo. Então aqui falei das vias sensoriais do tato, da questão da dor referida, né? Dor num lugar pode ser de outra coisa. Tem outra figura aqui que é mais bacana, mais detalhada. Ó, rim aqui, costas, coxa. Acho que essa figura aqui tá melhor. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu gosto dessa aqui só por causa que ele fala do neurônio primário e secundário. Então a gente vai deixar essa aqui por causa do neurônio primário e secundário. E essa aqui a gente vai deixar para as regiões para vocês usarem de referência. Daí, quando vocês estiverem tendo uma dor, vocês verem assim, ó, pá, vou abrir a aula de fisiologia sensorial do Prof. Di para saber qual é o órgão que está com problema. Daí vocês vêm correndo aqui e olham o desenho, tá? Esse aqui é do livro do Tortora, que é o livro da disciplina. Esse de cima aqui é o Silverthorne, que é uma das referências que eu recomendei lá, mas não é o principal livro da disciplina. Muito bem. Vamos agora para o olfato, então, né? Gente, olfato. Eu mostrei aqui para vocês, que o olfato vai acontecer com os neurônios sensoriais. E olha só que loucura, né? O neurônio sensorial, ele vai atravessar aqui o crânio e vai entrar diretamente no encéfalo. Ele não tem uma via secundária por medula. Eu acho isso muito louco, cara. Porque assim, o acesso mais fácil para o nosso encéfalo, moçada, é o nariz, sabe? Vocês acham que é pouco, mas não é raro acontecer casos de meningite por causa de uma sinusite que nunca foi tratada. Tipo, uma pessoa que teve assim anos de sinusite nunca tratou, a sinusite passa do nariz para a cabeça, cara. Sabe? O processo inflamatório por bactéria, ele pode gerar uma meningite, e meningite pode gerar sequela neural, sabe? Tu pode ficar sequelado por uma sinusite maltratada, tá? Então isso não é uma brincadeira, tá? Isso aqui é tipo, é sério, sabe?
Olha só que louco isso aqui, gente. Eu acho demais essa figura porque ela mostra direitinho pra gente ter noção. Ó. É a casquinha de osso que separa o cérebro do nariz, né? Tanto que eu recomendo muito que vocês assistam aquele filme, O Estranho no Ninho. É um dos primeiros filmes que Jack Nicholson fez, muito sucesso, assim. Se chama Estranho no Ninho. Que ele é um maluco, assim, só que ele não é tão maluco, só que botam ele no manicômio. Ele é só um cara que enche o saco pra caramba. E esse filme tem uma passagem ali que fala sobre a lobotomia, que eram procedimentos que se fazia até os anos 70, 80, que eles vinham com um martelinho aqui nessa região, e pum, dava uma marteladinha aqui. O que acontecia, gente? Ele atingia o lobo frontal aqui, ó, apagava a personalidade da pessoa com um martelo. A pessoa ficava assim, ó. E reativa, ela era só uma pessoa que andava, comia, bebia, mas não reage a estímulos, não conversa, não faz nada. Né? Que era uma cura milagrosa para os loucos, né? Loucos. Normalmente esquizofrenia, que era só tomar alguns medicamentos ali, enfim. Mas era o que se tinha na época, tá? Então, para a gente entender essa proximidade aqui, vocês já tinham ouvido falar sobre lobotomia, gente? Uma coisa muito horrível que se fazia antigamente, né? Com os incompreendidos. A Fran já tinha, ó. E é isso aqui, ó. Dá uma chavezinha, entra com uma chavezinha no nariz aqui, poc, só dá uma marteladinha aqui. A Valentina também, ó. Vi na disciplina de psicologia, que legal! Vocês têm disciplina de psicologia no curso ou tu fez a graduação um pouco de psicologia? Sim, mas nunca entendi muito bem, Eduardo. Ó. Então é por isso, ó. Psicologia no contexto da saúde, né? Aquela história dos manicômios, né? Jesus, que coisa horrorosa, ainda bem que não existe mais isso aí. Ah, eu conheci, gente, uma freira que trabalhava no manicômio Hospital São Pedro, aqui de Porto Alegre. Cara, é assim, ó, que as histórias que ela contava eram as coisas horríveis, assim. E, e ela conta muito da época do eletrochoque, né? Que quando descobriram que dar choque na cabeça das pessoas acalmava elas, eles acharam um milagre, assim, né? E óbvio, né, a gente tá falando de Brasil, a gente não tá falando do país que inventaram essa técnica. E eles começaram a dar choque na cabeça de todo mundo, sabe? Então, os coitados loucos ficaram cada vez pior, sabe? E normalmente eram casos de esquizofrenia, alguma doença psicológica, enfim, até depressão, gente. Às vezes é interpretado como loucura, sabe? Loucura, pessoa louca. Então manda para lá. Bom, vamos entender como é que funciona aqui a parte do olfato, tá, gente? O que acontece? Nós temos aqui várias camadas aqui neurais que vão levar até o bulbo olfatório. Aqui o bulbo olfatório, gente, já é o encéfalo, tá? Então tem esse osso aqui, lâmina cribriforme aqui, que separa as conchas nasais aqui, a cavidade nasal do encéfalo. Então uma laminazinha bem fina, óssea, porosa para passar uma série de neurônios. Então ela é porosa, ela é acesso, tá? Tá bem cuidado aqui, com bastante muco, com bastante pele, epitélio, sabe? Tem bastante camadas protetoras, mas não deixa de ser um acesso, tá? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem primeiro essa primeira camada aqui, que a gente chama da camada das glândulas olfatórias. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Molécula epitélio. Deixa eu ver se eu acho aqui cílio. Não tá aqui, gente. Aqui, receptores, vamos começar aqui com os receptores olfatórios. Ó. O que acontece, gente? Esses cílios aqui, que são terminações nervosas, eles capturam as moléculas que passam e eles interpretam a partir da organização química daquela molécula, eles conseguem nos dar informação de que tipo de material é aquele. Cara, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque assim, ó, vocês já pararam para pensar o que é cheiro? O que é o cheiro? O que é o cheiro da comida? O que é o cheiro do cachorro? O que é o cheiro do perfume, da flor? O que é o cheiro, gente? Cheiro é. Como é que o cachorro sabe que aquele é o cheiro daquela pessoa e não da outra pessoa? Né? Tipo, ela tem um cheiro único? Na verdade, não, gente. Na verdade, é que o olfato
ele é nada mais nada menos de uma forma de nós interpretarmos a composição química dos materiais. Cheiro é nada mais nada menos do que o próprio material em si. Quando a gente, por exemplo, vê nos filmes assim, o bandido fugindo lá com os cães farejadores correndo atrás deles. O que eles fazem? Pega uma peça de roupa, né, e dá para ele cheirar. Por quê? Porque naquela roupa tem resto de pele da pessoa. E aí, por onde ela corre, gente, por onde a gente corre, a gente está largando o resto de pele. E o cachorro, ele consegue pegar uma célula, uma molécula da nossa pele por bilhão de moléculas. E ele tem muitas células ali que capturam aquilo e percebem a composição química. O cheiro é nada mais nada menos do que um pedaço daquela matéria. Tá? Então, o nosso cheiro é nada mais nada menos do que nós exalando as nossas próprias células, nossos próprios componentes químicos, tá? A comida, o que que é? Ela está exalando, liberando ali partes da sua estrutura, né? A gente cozinha, assa, libera aquelas estruturas, né? A gente começa, por exemplo, fritura, assim, vou fazer um bife na chapa, né? O que que tem aquele cheirinho tão bom, gente? Porque eu quebrei as moléculas da proteína e parte daquilo estoura e sobe para cima junto com o vapor d'água. E aí a gente sente o cheiro, mas na verdade o que a gente está sentindo? A estrutura molecular da carne. Por isso que a gente sabe que aquele cheiro é o cheiro de carne na frigideira. Cada alimento a gente vai reconhecer o cheiro por quê? Porque na verdade nós conhecemos a estrutura molecular daquele alimento. E boa parte do que a gente chama de paladar, na verdade, é aroma. Se vocês pegarem, por exemplo, leite e tomarem com o nariz entupido, vocês não vão sentir gosto de nada. Porque ele não tem nenhum dos sabores que a nossa língua consegue perceber. Nenhum. Ele não é ácido, ele tem um pouco de umami, que a gente vai falar o que que é. Ele não é salgado, ele não é doce, ele não é amargo. Então, se a gente tomar leite com o nariz entupido, a gente sente gosto de água. Canela também é aromático, apenas aromático. Então, boa parte do que a gente chama de paladar, na verdade, é olfato, gente, tá, gente? Porque o nosso olfato é infinitamente mais complexo que o nosso paladar. Porque ele consegue ler a estrutura química, tá? Então, vamos só botar aqui a via sensorial agora do olfato. Eu acho assim, sei lá, vocês devem ver, né? Eu fico bem maluco com essas coisas aqui, eu acho tudo demais. Via sensorial do olfato. Só de pensar que tem uma célula que consegue ler estrutura química, sabe? A gente não consegue fazer isso. Não existe uma máquina cheiradora, sabe? Ninguém nunca inventou isso. Que ninguém conseguiu inventar uma máquina que consiga ler estrutura química das matérias. A gente tem que fazer diferentes reações para escolhendo. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, então é aquilo. A gente não consegue ler a matéria e dizer, isso é isso. Não existe máquina que reproduza o potencial de identificação molecular químico do olfato. Tem 2 recados aqui, eu nem vi. Alho, manteiga. Alho na manteiga, aroma dos deuses. É verdade, Jeff. É bom mesmo. Alhinho, cebolinha na manteiga também, né? Tem as coisinhas assim que dão um aroma que é especial, especial. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui pelos receptores olfatórios. Vamos pegar aqui o quadradinho do nosso receptor. Receptores olfatórios. São esses primeiros neurônios ali da ponta, tá, gente? Eles conseguem identificar a composição química das matérias, então responde à composição química da matéria. Que são esses bem, aqui dá para ver, ó. São esses bem aqui da pontinha, ó. Tá? Eu tenho uma figura que eles são mais detalhados aqui, mas não tem necessidade de mostrar eles mais de perto. Bom, depois nós temos aqui células de sustentação, né, que serve basicamente para deixar eles organizados. Tem aqui célula-tronco,
tronco, que serve para estar sempre renovando, porque isso é um problema, né? Isso aqui é um tecido exposto, gente. Isso aqui é um neurônio que está exposto, tá? Poucos lugares do nosso corpo nós temos neurônios tão expostos quanto no nariz, no olfato. É um neurônio que está aparecendo direto ali. Então, assim, bactéria atinge essa região, a própria sujeira, coisas tóxicas, fumaça, irritam e podem lesionar mesmo esse tecido. Então, nós temos células tronco neurais. Assim, ó, gente, isso é uma coisa que eu tô falando agora, tá? Porque isso eles não falam nos livros. Eu, pelo menos, não li essa informação. Mas eu acho que é o nosso tecido neural com maior capacidade regenerativa é o tecido neural olfativo, tá? Porque a gente não vê em nenhum outro lugar do corpo as células tronco tão próximas e tão essenciais por causa da exposição neural que a gente tem na região do olfato, tá? Porque eles estão super expostos ali e tem que estar sempre se renovando caso sofram algum tipo de dano. Né? A gente subestima. Fala, Jeff. Tá, lembrando um pouco dos pelos do nariz, sabendo que eles também servem para nossa proteção imunológica, também porque é tudo que a gente respira e tudo mais. Mas ele tem esses neurônios sensitivos em si no próprio pelo, eles servem para isso também, para transmitir uma informação, algo do gênero, ou somente para a parte mais imunológica? Então, bem colocado. Os pelos, eu acabei não falando, tá? Mas nós temos um plexo neural na raiz do pelo, ó. Que é a mesma coisa aqui que as terminações nervosas aqui, por exemplo, do disco de Merkel. Pode ver que ele é bem parecido, ó. Aqui ele está espalhado e aqui ele está enrolado. Então, se alguma coisa encosta no pelo, a gente tem essa sensação. Então, o pelo tem informação tátil, não é informação do pelo, tá? Porque o pelo, ele é uma proteína, ele é uma formação proteica, né? Principalmente queratina, que não tem sensação, sabe? É como se fosse uma coisa morta, né? Não tem vida no pelo, né? Mas ele dentro aqui da pele, ele vai ter um plexo neural ali, neurônios enroladinhos que se alguém mexe nele, a gente fica sabendo, tá? A gente tem informação vindo aqui dessa região. Vou terminar a parte olfatória aqui, gente. Já estamos entrando quase 10 horas aqui. Não quero também deixar vocês aí 3 horas assistindo a aula. Bom, célula sustentação, eu já falei, vamos falar. Me perdi aqui na janela. Célula de sustentação, só que sustentação e organização celular. Células tronco, né, que são essas aqui, células tronco basal, células tronco basais. Renovação de receptores olfatórios. Eu acho muito legal isso aqui, gente, que o cheiro, na verdade, é a molécula em si, né? E por último aqui, o bulbo olfatório, né? Que é a parte neural de interpretação da informação do cheiro, né? Que vai falar para o nosso córtex, ó, isso é, sei lá, carne, isso é manteiguinha, alho e cebola na manteiga, isso é cachorro fedido, isso é, sabe? Essas informações vão vir e a gente vai interpretar. E aí, o olfato vai gerar outras comunicações, daí com o centro da fome, com o sistema límbico, né? A gente sabe, por exemplo, que o ser humano, ele tem capacidade de identificar também outros seres humanos pelo cheiro, tá? Tem vários estudos muito legais que os caras fazem assim, ó, pegam um casal, separa eles e põe várias peças de roupa assim da mesa, tá? E uma daquelas peças de roupa foi o outro membro do casal que usou. Daí, por exemplo, pede para a mulher cheirar todas aquelas camisas e uma daquelas camisas foi o marido que usou. 80, 90% das mulheres acertam qual que é a camisa que o cara usou, sabe? Todas foram usadas por alguém, não são camisas novas. Então,
a gente não percebe isso porque o nosso sentido do olfato ele é muito fraco, sabe, comparado aos outros animais. Mas a gente também tem boa parte disso. Então, essa biocompatibilidade que se fala do cheiro, né? Ah, tem o cheiro da pessoa que é importante, que nem ali falaram dor de cabeça, dor de amor. Sim, tem isso também, tá? Se tem um cheiro que a gente associa a questões, a pessoas que a gente gosta, a boas experiências, é natural que aquele cheiro vá estar relacionado ao sistema límbico, que vai nos trazer boas memórias, boas sensações, né? Prazer, enfim, essas coisas. Isso serve para a mulher saber que o cara traiu, kkkk. Cheiro é mega nostálgico. Sim, Valentina, cara, isso é perfeito. Quem nunca foi numa padaria, sentiu o cheiro de bolo e lembrou o cheiro da casa da avó? Ou sentiu o cheiro de uma flor que tinha na casa da mãe? Sabe? Mas isso é super memória associativa, tá? A gente faz isso e tem tudo a ver. Neurônios Tem tudo a ver com memória associativa também, tá? Perfeito. Do bulbo olfatório. Interpretação dos aromas. Né? Então, isso tem tudo a ver. Assim, a gente tem muito essa questão de memória associativa, gente. O ser humano, na verdade, ele é praticamente movido por memória associativa, tá? Tanto que, às vezes, a gente toma decisões irracionais, tipo, impulsivas, assim, não conscientes, por memória associativa. Tipo assim, não confio nesse cara aí, não sei por quê. Mas é por quê? Porque isso aconteceu em algum momento, aquela situação foi parecida, e tu, por associação, tu sabe que aquilo que a gente chama de intuição, gente, na verdade é memória associativa, sabe? Isso é bem importante, assim. São gatilhos mentais, né? Direto tem o déjà vu por cheiro, olha aí, ó, isso aí. Eita! É isso aí mesmo. Bom, gente, o plano era ir até a parte olfativa, tá? Na neurologia sensorial. A gente ainda tem audição, visão e equilíbrio. Hoje foi 2, acho que semana que vem eu consigo ir 3. Se não for 3 também não tem problema, a gente avança outra aula, põe a prova para frente. Nessa parte EAD eu estou bem flexível para as nossas aulas, tá? Pessoal, dúvidas aqui sobre essa primeira parte sensorial? Bacana, né? Eu acho uma das partes mais legais da neuro. A parte sensorial, entender os sentidos. Entender o corpo humano é muito 10. Dúvidas, questionamentos, desabafos, Eu sugestões? Fala, Jefim. poderia me responder, por exemplo, né? Eu sou um cara que tenho rinite, não é algo crônico, nem tão nostálgico assim, tão forte, que é ruim, né? Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma rinite alérgica. Meu colega de trabalho, ele tem rinite alérgica. Daí, se eu for usar um desodorante lá na hora de se trocar, tem que ir lá fora passar, por exemplo, porque dá irritação nele. O que seria essa irritação alérgica? Pela questão do químico, que ou uma lesão lá na parte da mucosa, ou algo mais aprofundado, assim, sem querer estender tanto também, né? Não, assim, cara, a questão do desodorante tu pegou uma questão bem delicada aqui, tá? Na verdade, eu vou te dizer a real, tá? Os desodorantes, boa parte deles são tóxicos, tá? Por quê? Porque eles têm ali micropartículas de metais, de agentes químicos, de uma série de coisas. Tanto que, assim, ó, tem galera natureba que, assim, não usa desodorante por medo de doença, sabe? Aquela coisa assim, não como alimentos que não são orgânicos, logo não uso desodorante. É a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem no desodorante uma série de componentes químicos que são super pequenininhos, que têm uma função muito específica, entupir as nossas glândulas sudoríparas. Elas têm que entupir, tem que chegar e dizer assim, ó, tu não vai mais funcionar. Para quê? Para não transpirar e para não ter proliferação de bactéria. Então, ali tem, inclusive, bactericidas, sabe? Tem veneno ali. E, sim, respirar aquele gás ali que sai do desodorante aerosol a longo prazo,
tem gente que fala, nunca busquei estudo, mas tem gente que fala de câncer de pulmão e tal. Gente, eu uso desodorante, o aerosol, o mais forte que tem, tá? Então, assim, só para não dizer assim, ah, o prof tá fazendo a gente ficar com medo de tudo. Não, mas é que, realmente, desodorante é um negócio violento, sabe? Milena, pode aumentar, tá? Inclusive, alguns desodorantes, acho que até os anos 2000 tinham alumínio, tá? Tem que dar uma olhada se ainda não tem. Mas alguns desodorantes, inclusive, tinham alumínio. E tu inspirava aquilo, tu podia absorver aquilo por absorção dermal, né? Absorção pela pele. Por isso a Rexona não te abandona. Não te abandona, mas te faz esquecer do resto, né? Prof, eu sou muito sensível com cheiro. Dependendo do cheiro de perfume ambientes, tenho muita... Deixa eu ver, sumiu aqui. Muita dor de estômago. Sabe se isso é normal e por que acontece? Então, esses agentes, algumas pessoas são mais sensíveis a eles, outras pessoas menos sensíveis, tá? Eu, por exemplo, todos esses neurônios, eles vão ter diferentes intensidades, graduações, e vão ter diferentes efeitos somáticos. O que é efeito somático? Efeito somático é efeito no corpo. Assim como, por exemplo, Valentina, tu falou assim, que cheiro é super nostálgico para ti. Por exemplo, para ti, sentir o aroma que tu sentia na tua infância, sentia numa situação que tu gostava, vai te trazer super boas sensações. Só que o contrário também pode ser verdadeiro. Cheiros ruins podem te trazer sensações super ruins. Eu, por exemplo, gente, se eu vou experimentar perfume, tá? Eu sinto o cheiro dos 2 primeiros perfumes que eu inspirei. Os outros eu não sinto mais cheiro. Não sinto cheiro de nada, tá? Porque satura as minhas células sensitivas e eu não sinto mais cheiro de nada. Então eu digo assim, ó, tem que escolher muito bem quais perfumes eu vou experimentar, esse. Tem que esperar mais uns 5 minutos, eu vou dar uma volta, depois eu volto e experimento mais. Porque a forma que o nosso corpo vai interpretar as questões sensoriais são diferentes de pessoa para pessoa. E os efeitos somáticos disso também são diferentes. Isso acontece muito quando tu vai lá na Boticário lá para comprar um perfume, ela te passa assim uns 40 perfumes, um tanto assim de café para te dar uma cafungada lá, depois mais um monte de perfume para te comprar e gastar mesmo. Isso é estratégico, professor. É verdade. Entendeu, Valentina? Então, assim como... Não sei, tu comentou ali cheiro super nostálgico. Provavelmente tu tem essa questão de memória associativa com aromas, né, Valentina? Tu deve ter assim, esse cheiro da avó, cheiro da Professor, mãe. Diga, Jeff. esse que ela falou do nostálgico ali, realmente, eu tenho um perfume, até vou falar que. Tomara que eu nunca conheça. Tomara não vou falar tomara, mas enfim. Tem uma jovem que eu conheci alguns anos atrás que ela usava o Egeu feminino. Então, sempre que eu sinto o cheiro desse perfume, eu lembro dela. Não é muito feliz a lembrança, mas eu lembro dela. Entendi, faz sentido. Faz todo sentido. Muito bem. Mais dúvidas, sugestões, questionários, desabafos, declarações? Vocês gostariam de fazer, gente? Não? Então, muito bem, estão dispensados. Boa semana para vocês. Se cuidem nessa quarentena. Tudo de bom. Semana que vem a gente vai continuar vias sensoriais, tá? E depois, teoricamente, teremos prova na semana seguinte, tá? Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado, Milena. Tchau, Ana. Abre o microfone.